que é realizar o ministério no poder do Espírito? É sobre esse tema que vamos estudar na lição de hoje, na nossa EBD comentada online. Eu volto já já! A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD comentada online. Hoje nós estaremos estudando aí a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Eu quero começar esta aula de hoje fazendo um agradecimento a todos vocês que têm acompanhado as aulas aqui da EBD comentada online comigo. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, vocês que têm apoiado esse trabalho, que têm compartilhado, que têm dado um like no vídeo, que têm se inscrito no canal. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Deus seja louvado pela vida de vocês. E quero também comunicar uma novidade para vocês, que a partir de agora, na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição do vídeo, você vai ter aí como baixar tanto o comentário da aula que eu uso aqui para dar esta aula, como também os slides em PDF, para que você possa usar, de repente você é um professor, precisa colocar lá na sua igreja, enfim, você terá tanto o comentário que eu faço aqui, tá? Em escrito que eu leio, e também em PDF você vai ter aí também os slides da aula, da lição. Os mesmos que passam aqui, eu estou disponibilizando na descrição do vídeo das aulas a partir de agora. E começo com esta aula agora, tá? Outras aulas também que eu já dei anteriormente também tem, porque eu coloquei, mas não avisei. Mas agora eu estou avisando oficialmente. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar a EBD comentada online. Eu preciso da iluminação do Teu Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, porque sem a Tua ajuda eu não consigo fazer nada. Também ajuda aqueles que estão assistindo para que eles possam compreender, Senhor, as verdades que serão ensinadas e ao mesmo tempo, Senhor, eles possam colocar, possamos colocar em prática, porque precisamos colocar em prática na nossa vida a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então, vamos lá. Nós estamos estudando aí, como você sabe, o apóstolo Paulo, né? Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. Como já disse, hoje é a lição de número 6, Paulo no poder do Espírito. Texto áureo. Impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19, 6. Verdade prática. Uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos, capítulo de número 19, versículos de número 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Cristo Jesus, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 varões. Então, nós temos aqui a leitura bíblica em classe, que será a base para a nossa lição. Eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para você dar um like no vídeo. Não deixe de dar um like. Compartilhe esse vídeo lá na sua rede social, no seu Facebook, no status do seu WhatsApp. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fazendo isso, você está colaborando com o crescimento desse canal e com o avanço do reino de Deus, que é o mais importante, tá? Vamos continuar aqui. Conteúdo da lição de hoje. Nós temos 3 tópicos a serem ensinados aqui, abordados. Primeiro tópico, pregando a Cristo no poder do Espírito.
Segundo tópico, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. E o terceiro tópico vai ser abordado a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Objetivo geral desta lição: conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Os objetivos específicos estão ligados a cada tópico, que é expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Nós precisamos fazer uma recapitulação. Por quê? Porque a revista é uma só. Então, se nós começarmos a dar cada lição como se fossem algo separado, tá? Fosse algo que não tivesse nenhuma conexão com a lição anterior ou com as demais lições, nós perdemos conteúdo. Então, nós precisamos ficar atento a isso. A revista é uma só. Tem 13 lições, porém há uma continuidade. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo para podermos compreender a lição de hoje. Por isso, se você ainda não estudou alguma lição passada, eu te aconselho a estudar para que você tenha uma compreensão do assunto como um todo. Então, vamos lá. Nas lições que já estudamos, a lição de número 1, você já estudou? Não estudou? Depois que assistir esta aula, volte aí no canal, procure a lição número 1 e assista. O mundo do apóstolo Paulo. Esse mundo compreende o mundo, no caso do Império Romano, a cultura de Paulo, que era a cultura no tempo de Paulo, era a cultura grega, e o mundo religioso de Paulo, que tinha a ver com o judaísmo. Na lição 2, nós estudamos sobre Saulo, o perseguidor. Quem ele era? Saulo de Tarso, perseguidor implacável, a perseguição contra a igreja de Cristo e quando um sistema se volta contra a igreja. Já assistiu essa lição? Não assistiu? Eu te aconselho, depois que assistir esta aula, voltar e assistir esta lição. Na lição 3, estudamos a conversão de Saulo de Tarso. Outrora, um perseguidor, um exterminador de cristão. Agora ele vai ter um encontro com Jesus. Jesus vai ter um encontro com ele. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus, ou seja, favor imerecido. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. É explicado o que é conversão. Conversão tem as duas partes, o arrependimento e a fé, tá? E as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Você assistiu esta aula? Não assistiu? É bom que você assista. Quais são as 3 faculdades? O intelecto, as emoções e a vontade. Na lição de número 4, nós aprendemos sobre a vocação de Paulo para ser apóstolo. Então, uma vez que Deus o chama, Deus tem uma obra na vida dele, tem um propósito a realizar na vida dele. Deus não chama pessoas sem um propósito específico. Todos nós temos um propósito que Deus nos chamou. Nós temos um propósito de Deus a realizar. Precisamos entender esse propósito. Então, vamos lá. Nesta lição, ele trata sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo, uma vocação efetivada por Cristo ressurreto. A vocação de Paulo é aprendizado no deserto. Paulo sai de cena. Paulo vai aprender para depois ensinar. Então, já assistiu essa lição? Se não, é bom que assista. A lição de número 5, Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo Paulo. Qual tem sido o tema da sua mensagem? Do que você tem anunciado? Jesus começou seu ministério com a seguinte frase: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João Batista, a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qual é o tema da sua mensagem? A centralidade da pregação de Paulo, expressões chaves na doutrina de Paulo e os efeitos da mensagem da cruz. E agora vamos para a nossa introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter uma missão de vida, passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Então, uma vez que Deus fez esta grande obra, ele vai fazer a obra do Senhor, ou seja, ele vai pregar o Evangelho. Atos 19, 21 e 22. Nesta lição de hoje, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito. Então, qual era o tema da mensagem de Paulo? Jesus crucificado. Jesus morre e ressuscita para dar direito à vida eterna, da salvação. Tá, mas Paulo faz isso de que maneira? No poder do Espírito.
Então ele prega no poder do Espírito, ele não prega no seu poder, ele não prega na sua autoridade. Continuando aqui, no poder do Espírito. Seu argumento sobre a plenitude do Espírito e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Então vai ser mostrado aqui sobre isso. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Então vamos lá. Pregando a Cristo no poder do Espírito. Esse é o tópico 1. No tópico 1, nós vamos falar sobre Paulo movido pelo poder do Espírito, o caminho da pregação e Paulo e as 2 viagens missionárias. Então é sobre isso que nós vamos tratar no tópico 1. Paulo movido pelo poder do Espírito. Lendo aqui na revista, o livro de Atos mostra que após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Atos 9:19. E logo em seguida ele pregava Jesus, que este era o Filho de Deus nas sinagogas. 9:20. Naquelas mesmas sinagogas que ele ia arrastar os cristãos, estava ainda a caminho de Damasco para arrastar os cristãos e levar para Jerusalém, agora ele vai testemunhar do poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus, Atos 9:29. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo Paulo não tinha outra missão a não ser pregar a Jesus e este crucificado, que foi o tema da lição de número 5. Se não assistiu, é bom você assistir. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Ele só poderia pregar de tal mensagem pelo Espírito de Deus. Não há como você pregar a mensagem do Evangelho se não for através do Espírito de Deus. Havendo confirmação, havendo libertação de vidas, somente pelo poder de Deus. E nós vamos entender como é que é manifesto esse poder de Deus. Deixa eu falar algo aqui sobre esse primeiro tópico. O livro de Atos mostra, após a sua conversão, Paulo ficou alguns dias, como já foi dito, em Damasco. E logo em seguida pregava a quem? Pregava a Jesus. Ele pregava a Jesus sobre aquilo que o Senhor estava ali lhe mandando fazer. Então, uma vez que o apóstolo Paulo ele teve uma experiência de conversão, ele realmente foi convertido, ele começou a produzir o quê? Fruto. Paulo agora ele começa a produzir fruto para o reino de Deus. Ele não pode ser convertido e continuar inerte, continuar do mesmo jeito, continuar da mesma forma. Deus tinha um propósito específico na vida de Paulo. Deus tem um propósito específico na sua vida, na minha vida. Então que venhamos se atentar para o propósito de Deus, porque Ele quer realizar coisas grandes através da nossa vida. Não somos nós que somos grandes, o nosso Deus é grande, mas Ele quer realizar a sua obra através de nós. E Paulo se coloca ali à disposição, e ele é movido pelo poder do Espírito de Deus. Subtópico 2, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto, na Arábia, por 3 anos, estudamos isso na lição também que se passou, Paulo voltou a Damasco e daí foi para Jerusalém, Gálatas 1:18. Não teve uma recepção calorosa porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Atos 9:26. Imagina, o homem ele tinha uma fama terrível. Ele era considerado um exterminador de cristãos. Agora, Jesus salva esse homem. Esse homem agora vai a Jerusalém. Já tinha ido a Damasco, agora vai a Jerusalém. E ele não tem uma boa recepção. As pessoas estão temerosas. As pessoas estão com medo. As pessoas talvez estejam pensando, esse homem está fingindo. Ele está usando isso de estratégia para conhecer as pessoas que são de fato cristãos, para depois vir aqui com um grupo e levar o máximo de pessoas possíveis. Isso seria de se pensar, poderia se pensar sobre isso. Não sei se esse era o pensamento deles naquele tempo, mas poderia pensar sobre isso. Eles estavam passando por muitas dificuldades. Agora, aquele homem está lá pregando, então eles estão pensando o quê?
que esse homem está fazendo aqui? Qual é a finalidade? Qual é o propósito do coração desse homem? Eles estavam temerosos. Preste bem atenção nisso. Eles estavam temerosos. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe e todos ouviram seu testemunho e, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Atos 9, 28 e 29. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação que deveria sair de Jerusalém. Está em Atos 22, versículo 17 e 18. E nós até estudamos na lição passada que essa saída, né, quando ele sai, no caso, nós estudamos em lições passadas que quando ele sai e as coisas se acalmam ali em Jerusalém. E ele, em vez de melhorar, né, de repente pensar assim, não, eu vou ficar, não. O Senhor disse, vai sair. Havia uma necessidade dele sair. E alguns acreditam que ele fica fora do cenário mais um tempo, e ele vai para a cidade de Tarso, e lá ele fica alguns anos, não sabemos quantos anos. Chega-se a dizer que no total, entre a Arábia, os 3 anos na Arábia, e mais os anos que ele passou em Tarso, chega-se a dizer que ele passou 13, 14 anos, 10 anos, não sabemos. Mas ele ficou um período de novo no anonimato, longe do cenário. Ele estava, por quê? Porque o Senhor assim o quis, permitiu. Estava preparando o seu servo para a obra que teria que ser realizada. 3. Paulo e as 2 viagens missionárias. Paulo vai fazer 2 viagens missionárias. E eu quero destacar algumas coisas aqui nessas viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então vamos lá fazer algum destaque aqui. Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os 2, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Essa é a primeira viagem missionária. Então deixa eu falar um pouquinho aqui para você poder entender. Nós temos aí um mapa, tá, da primeira viagem missionária de Paulo, saindo de Antioquia, fazendo todo esse percurso aí. E eu vou ler com você aqui algumas partes desse percurso para você entender. Isso aqui é importante. Isso aqui, inclusive, também está no slide. Esse mapa está igualzinho, está aí no slide, tá bom? E o comentário que eu vou fazer aqui também está aí disponibilizado em PDF para que você possa baixar, tá? E usar caso você queira ou para você estudar. Também você, de repente, não é professor, mas você quer estudar um pouco mais a fundo, fique à vontade. Lembrando que os comentários que eu faço aqui na aula, no vídeo, eles vão além do que está escrito na revista e do que está escrito no resumo que eu estou disponibilizando, tá bom? Deixar isso muito claro. Eu não leio, mas o Espírito Santo vai nos dando uma compreensão e nós vamos explicando. Então, é bom você assistir a aula completa para você poder aprender o que precisa ser aprendido. Então, vamos lá. De Antioquia a Chipre. Você vai ver aí o mapa mostrando, Antioquia, Chipre. Então, nós vemos aí nessa primeira viagem missionária, ela está descrita em que lugar, pastor Mário Luna? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13 e 14, vai falar da primeira viagem missionária de Paulo. Durante tudo que está escrito ali tem a ver com a primeira viagem missionária. Então ele vai de Antioquia a Chipre, tá? Isso ocorre logo quando ele é separado com Barnabé ali, em Atos 13, versículo 1 e 2, o Espírito Santo, depois deles orarem, o Espírito Santo diz, separai a Saulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Já em Chipre, cidade natal de Barnabé, Barnabé morava em Chipre, preste atenção, nasceu em Chipre. Desembarcar em Salamina, tá aí também, porque Salamina está dentro deste lugar chamado Chipre, onde havia uma considerável população judaica. Ali eles anunciaram a palavra do Senhor à sinagoga local. Depois, viajando em direção à ilha de Pafos, tá aí, também no mapa, Pafos, proclamaram o evangelho de Cristo às suas aldeias povoadas. Tá? Preste atenção nisso. De Chipre a Antioquia da Pisídia. Então tem uma outra Antioquia no mapa lá em cima. Você tá vendo essa Antioquia? Tá? De Pafos subindo ao rio Sestros, tá? Paulo chega a Pergue. Também, Pergue tá aí no mapa, região da Panfilha, cuja população era devota, sabe de quem? Lembra da Diana? Diana dos Efésios, chamada de Artemis pelos gregos?
Após uma viagem de 160 quilômetros, o apóstolo chega a Antioquia da Pisídia, onde havia uma grande comunidade judaica e um posto militar romano. Na sinagoga local, Paulo proclama o evangelho aos judeus da diáspora, aqueles que estavam ali espalhados, conduzindo muitos à conversão. Então, através da pregação de Paulo, muitos judeus que estavam espalhados neste local onde ele chegou, eles se converteram ao evangelho. Preste atenção nisso aqui, tá? É importante dizer isso aqui. Não poucos prosélitos também aderem à fé. No sábado seguinte, uma grande multidão congrega-se a fim de ouvir a palavra de Deus. Os judeus incrédulos, porém, saem a blasfemar e a incitar a cidade contra o apóstolo. De Icônio ao regresso a Antioquia, você vai ver que ele vai em Icônio, aí Derbe, aí depois o mapa vai voltando novamente, e aí depois ele vem direto e vem para Antioquia. Ele não passa mais em Chipre, então ele volta. Então esses judeus, eles incitam, e aí o que acontece? Localizado no entrocamento de Éfeso, Tarso e Antioquia, era Icônio, uma cidade muito estratégica à difusão do evangelho. Então Paulo ele vai nas cidades que são chaves, para poder ter o melhor alcance do evangelho. Não era uma coisa assim da cabeça, saía sem organização, sem se preparar, sem saber o que fazer. Não, aquilo que Paulo tinha como estratégia para caçar os cristãos, Deus usa agora essa forma dele ver as coisas em favor do evangelho. Deus não vai tirar características da sua personalidade porque você é cristão, não. Tem pessoas que são mais calmas, Deus vai usá-la mais calma. Tem pessoas que são mais agitadas, Deus vai usá-la mais agitada. Entenda, Deus não muda as características da sua personalidade. Deus vai mudar o seu caráter no sentido daquilo que é inclinação para o pecado. Agora, ser calmo, ser mais agitado, isso não tem nada a ver com pecado. Preste atenção, isso tem a ver com a pessoa, com a personalidade da pessoa. Então, o apóstolo Paulo ele era um homem que se planejava. Ele se planejava. Ó, nós vamos viajar para tal lugar, vamos a Damasco, chegando lá, vamos visitar as sinagogas, nós vamos trazer o máximo de cristão possível preso para Jerusalém. Vamos arrancar eles de lá e vamos trazer. É isso que ele tem em mente, é isso que ele quer fazer. Aí o Senhor Jesus vai lá e tem um encontro com ele. Aí ele é convertido ao evangelho de Cristo Jesus. Agora ele é um homem que vai usar a estratégia que ele tem na pessoa dele, que ele entende como deve fazer as coisas. Deus vai usar isso em favor do evangelho. E esse homem agora, ele começa a sair para poder ir de lugar em lugar, para poder levar o evangelho, difundir o evangelho. Então ele chega ali em Icônio, ele chega nesse lugar que é estratégico para levar o evangelho. Como de costume, Paulo põe-se a evangelizar os judeus da dispersão, aqueles judeus que estão ali, naquela localidade. Muitos creem, outros, porfiando em sua incredulidade, incitam as gentes contra o apóstolo. Temendo por sua vida, Paulo e Barnabé deixam Icônio, dirigem-se a Listra e a Derbe. Ó, você está vendo aí, ó, de Icônio, ele vai para Listra, depois ele vai para Derbe. Tudo isso está no mapa, tá? Cidades da Licaônica, era uma região. Em Listra, que tinha como padroeira Zeus, a maioria dos deuses gregos, os apóstolos pregam e restauram a saúde de um coxo de nascença. Abismado pelo milagre, os licaônicos atribuem o prodígio à manifestação de Zeus e Hermes. Então, em vez deles reconhecerem o Deus dos céus, eles vão dar glórias a Hermes, eles vão dar glórias a Zeus. Eles não dão glórias ao Deus criador do céu e da terra. Preste atenção nisso aqui, tá? E aí, isso está em Atos 14, versículo 11 e 12. E já completamente fora de si, tá? Puseram-se a oferecer sacrifícios aos apóstolos que energicamente impediram, está em Atos 14, 15. Porque uma vez que eles viram o milagre acontecer, o que eles fizeram? Eles acharam que eles eram deuses. E eles queriam sacrificar, fazer um sacrifício para eles como homens. E eles não aceitaram. Porque a glória do Senhor não foi Zeus, não foi Hermes que curou aquele homem. Quem curou foi o Criador do céu e da terra. Logo em seguida, os que eram adoradores, logo em seguida, os que eram adorados como deuses são tratados como escória da humanidade. Por quê? Porque uma multidão precedente de Antioquia e Icônio, então você vai ver lá, Antioquia e Icônio está perto. Aí eles vão para onde? Para Listra e Derbe. E aí eles vão para aquele lugar e incitam as pessoas a apedrejarem a Paulo, que é dado como morto.
Atos 14, 19. No entanto, a semente ali plantada haveria de florescer e frutificar. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse homem estava perseguindo o povo de Deus. Jesus encontra ele no caminho de Damasco. Ele é convertido. Ele é chamado agora para uma obra. A mensagem que ele prega é o Cristo crucificado. E ele agora vai para uma viagem missionária depois de um tempo, depois do tempo da Arábia, depois do tempo no anonimato em Tarso, que não sabemos quanto tempo foi. E ele agora vai pregar. E olha quanta coisa esse homem junto com seus cooperadores passam. Eu não sei que tipo de evangelho é esse que estão anunciando aí, que o cristão não passa por nada, que o cristão vai viver numa vida boa, que Deus está à sua disposição apenas para ele ganhar o que ele quiser. Esse evangelho parece que Deus é mais um gênio da lâmpada do que o próprio Criador do céu e da terra. Paulo está sofrendo aqui. Paulo foi apedrejado e foi dado como morto. Não estava morto, mas foi dado como morto. Então, o apedrejamento que recebeu não foi algo, qualquer apedrejamento. Esse homem sofre logo no início da sua caminhada. Ele já começa a ser rejeitado por aqueles que tinham Cristo como Senhor, porque ficaram com medo dele por causa da fama que ele tem. Ele vai pregar, de repente eles são aclamados como deuses, e ao mesmo tempo, do nada, da noite para o dia, do dia para a noite, aqueles homens também agora são perseguidos. E o apóstolo Paulo é alvo de ser apedrejado. Não é fácil. Não é com facilidade, mas ele não deixa de pregar. Ele tem convicção do chamado de Deus. Ele tem convicção da obra que Deus colocou nas mãos dele. E Deus usa aquela determinação que ele tinha antes de ser cristão. Porque a determinação usada da forma correta, ele é válida. Deus, ele usa a nossa determinação, mas tem que ter cuidado de que forma essa determinação está sendo usada. Porque tem gente usando a determinação assim, eu determino que vai acontecer isso a partir de agora. Eu decreto. Dando ordem em Deus, o que Deus não decretou não vai acontecer. O que Deus não determinou não vai acontecer. Mas quando eu falo de determinação, de empenho, de comprometimento em realizar a obra que Deus chamou para fazer. Às vezes, presta atenção nisso aqui, às vezes está difícil para fazer a obra. Às vezes são muitas dificuldades, são muitos empecilhos, são muitos impedimentos. Mas nós precisamos ter certeza de quem nos chamou e do que Ele fez pela nossa vida. Então nós não vamos desistir, nós não vamos parar. Há momento que nos sentimos entristecidos sim, angustiados sim, abatidos sim. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 8. Nos sentimos assim sim, mas nós não podemos parar. 2ª carta aos Coríntios, eu estou falando aqui, vai me vindo. O Espírito Santo, pela bondade dele, vai trazendo à memória aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente lê, porque se você não lê, o Espírito Santo não vai te trazer nada à memória, tá? Louvado seja Deus, é isso mesmo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha o que ele vai dizer no versículo 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então esse homem está agora fazendo missão. Tem gente que pensa que fazer missão é brincadeira. Tem gente que pensa que fazer a obra de Deus é brincadeira, né? Não, tem sofrimento. Isso que estão te contando por aí, esse evangelho que está anunciando que é só conquista e não tem aflição, não tem tribulação, não tem dor, não tem luta, não é o evangelho da Bíblia. Não é o evangelho que Jesus Cristo pregou, não é o evangelho que João Batista anunciou, não é o evangelho que os discípulos anunciaram, não é o evangelho que a igreja primitiva pregava, não é o evangelho que a igreja em todas as eras veio pregando, aqueles que eram comprometidos com a palavra de Deus. Então pare para pensar, esse homem sofre, mas eu li aqui para vocês, no entanto, a semente ali plantada haveria de florescer e frutificar. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, continuar aqui na lição, na revista, que diz assim,
Na segunda viagem, voltei a revista aqui, para a gente poder dar continuidade, missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia, porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Atos 16, 18. Nessa viagem, eles passaram por Listra, Troas, ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Em todas essas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Ou seja, Paulo estava realizando essa obra movido pelo poder do Espírito Santo. Ele não estava fazendo essa obra movido pela sua vontade, pela sua expectativa humana, pelos seus projetos humanos. Não, ele estava sendo movido pelo Espírito Santo, porque se não fosse movido pelo Espírito Santo, não poderia continuar fazendo a obra. Por que não poderia continuar fazendo a obra? Porque ele estava sofrendo. Tinha resultados, mas tinha sofrimentos. Estava havendo avanço, mas tinha sofrimentos. Então deixa eu falar mais algo para você aqui. Quando nós vemos aqui, agora está aqui o mapa da segunda viagem missionária de Paulo, tá? Ele não está com muitos detalhes de todas as cidades porque não caberia, ficaria difícil de ler. Mas nós temos as cidades principais nesse caso, tá? E essa segunda viagem, ela está descrita em Atos capítulo 15, versículos 36 a Atos 18, 28. Então tá dentro dessa parte, tá? Essa segunda viagem missionária. Então deixa eu falar algumas coisas aqui para você, além do que eu já li aqui da revista, sobre essa segunda viagem missionária. Em direção à Ásia, após a ruptura com Barnabé, prossegue Paulo na companhia de Silas. Agora ele já não está mais com Barnabé. Agora ele está com Silas. Mas ele não para a obra. Temporariamente, Barnabé não está com Paulo. Houve ali uma discussão, um desentendimento, e eles não chegaram a um acordo e cada um partiu para o seu lado. Mas a obra não parou. Eles continuam fazendo a obra. Mais tarde, esse desentendimento ele é reparado. Mas veja bem, eles não estavam desconcertados, tá? Após a ruptura com Barnabé, prossegue Paulo na companhia de Silas, que também era profeta. Atos 15, 32. Em Listra, tá? Ele vai sair de novo ali, tá? Jerusalém, vai, Antioquia, tá? Em Listra, une-se eles um jovem grego hebreu, Timóteo, a quem o apóstolo escreveria 2 epístolas. Então, é ali em Listra que Timóteo entra no ministério para continuar estar com Paulo. Deixando Antioquia, passaram pela Síria e Cilícia. Então, nós temos aí, tá? Nem todas as cidades estão listadas aí, mas Síria e Cilícia, confortando as igrejas na fé, informando acerca da resolução do concílio de Jerusalém, porque houve um concílio em Jerusalém e eles aproveitaram para levar qual tinha sido a decisão desse concílio. Então, eles estão ali naquela cidade. Em ato contínuo, atravessaram a região da Frígia, eles continuam subindo ali, Frígia, e da Galácia, mas o Espírito Santo, sempre na direção dos atos de seus apóstolos, interrompeu-lhes a jornada, conduzindo por um itinerário que haveria de mostrar-se vital à expansão do cristianismo. Qual é a diferença entre sermos movidos pela ação do Espírito e pela nossa vontade? É porque o Espírito Santo ele nos dirige para o lugar de acordo com aquilo que ele está para trabalhar, planejando, o que ele tem ali para realizar. Então nós não podemos fazer a obra de Deus de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer, de acordo com as nossas preferências. Se eu fizer a obra de Deus desta forma, eu nunca vou fazer a obra no poder do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele não vai atestar, ele não vai confirmar aquilo que é meu projeto, aquilo que é minha vontade. Tem muita gente enganada, pega um texto isolado, Elias aparece no cenário e ele diz assim para o rei Acabe: segundo a minha palavra, não haverá chuva enquanto eu não orar novamente. Então não vai. Segundo a minha palavra, não haverá mais chuva. É assim que ele diz. Quando você vai para Tiago, você vai ver que Elias orou. E essa oração foi respondida. Deus confirmou. Então, Elias não chegou ali com a palavra dele e Deus, ele diz o que ele acha, o que ele quer, o que ele acha melhor para aquele momento. E Deus fala assim: ah, Elias, já que tu falou isso,
e eu sou contigo, agora eu vou aprovar o que tu falou. Não, 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 não. Profeta não fala o que ele quer para Deus aprovar. Profeta fala o que Deus aprovou, ele só passa, ele só transmite. Então é um engano muito grande achar que as pessoas podem fazer a obra de acordo com o que elas querem e se esquecerem que tem que ser movidas pelo Espírito de Deus. Hoje, infelizmente, você vai encontrar em muitos cultos, em muitos lugares, às vezes a pessoa na direção do culto, e ele dá oportunidade dizendo que está dando pela direção do Espírito, mas você vai descobrir, com o passar do tempo, ou se você congrega naquele lugar, que as pessoas geralmente que ele dá oportunidade, ou ela, não são todos, é claro, mas algumas pessoas fazem isso, estão dando oportunidade para quem eles gostam, para quem é do círculo de convivência dele ou dela. Então, isso, o Espírito Santo não se agrada disso não. Deus não se agrada disso não, sabe por quê? Porque a obra não é para ser dirigida na nossa preferência. A obra é para ser dirigida de acordo com a vontade de Deus. É assim que é para ser feito. Isso é muito importante. Então, Paulo está sempre na direção do Espírito Santo. O Espírito está conduzindo o itinerário que haveria de mostrar-se vital para a expansão do cristianismo. Em direção à Europa, que ele vai para a Europa também, Atos 16, 12 a 18, 18, em Troade, Paulo, preste atenção, em Troade, ó, tá lá no mapa lá, ó, se você olhar o mapa, ó, o mapa aqui, ó, em Troade, tá mostrando aqui no mapa, ó, você preste atenção, ó, aqui, ó, em Troade, louvado seja o nome santo do Senhor, Paulo é orientado numa visão a seguir para Macedônia, que é uma região, tá? Rumo a Filipos, temos aí Filipos, logo acima de Troade, passa por Samatrácia e por Neápolis, que não está descrito diretamente. Está ali, Neápolis está lá no mapa escondidinho, até chegar a Filipos, nesse caso. Esta foi a primeira cidade, tá, da Europa, Filipos, a receber o Evangelho. E Lídia, a primeira europeia a receber Cristo, constrange os apóstolos a hospedarem-se em sua casa. Isso é lindo, maravilhoso, tá? Isso é glorioso. Nessa cidade, Paulo expulsa o espírito de adivinhação de uma jovem que, por intermédio desse artifício, dava grandes lucros aos seus senhores. Você lembra dessa passagem, né? Atos 16, 16 a 18. Vendo este que a condição de lucro havia acabado, incitar a cidade contra os apóstolos que, levados ao tribunal, foram postos em prisão. Lembra do cárcere? Paulo e Silas adoravam a Deus quando um terremoto abriu-lhes as portas da cadeia. Isso para confirmar que a obra que eles estavam fazendo era na direção do Senhor. Deus estava no controle daquilo. E aquele terremoto, ele tinha como propósito não colocar eles soltos em si, mas para que houvesse quebrantamento no coração de pessoas que ali estavam e pudessem ser ganhas para Cristo. Deus trabalha. Tem coisas, preste atenção nisso aqui. Tem coisas que Deus não vai mudar o curso, vai continuar naquele curso, mas Deus vai usar aquele momento para glorificar o nome dele. E nós temos que estar atentos, ligados com Deus, voltados para a sua palavra, meditando, estudando a palavra para poder ter uma compreensão do trabalhar de Deus. É claro que nem sempre nós não vamos ter uma compreensão total, isso não vamos ter nunca. Mas nem sempre nós vamos ter muitos detalhes. Deus apenas vai falar, nós vamos seguir, as coisas vão acontecer, mas Deus não vai ficar toda hora pontuando isso ou aquilo. É assim, não espere isso. É por isso que tem muita gente sendo iludida por aí. Porque tudo que ela vai fazer, ela tem que procurar alguém para dizer para ela o que fazer. E aí ela vai procurar profecia, ela vai procurar revelação. Não é o tema dessa lição, mas eu estou mostrando que nós não podemos viver desse jeito. Nós temos a palavra de Deus. Deus não vai ficar falando detalhe de tudo pra gente. Ele chega para Abrão e diz assim: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Como? Quê? Nós nos dias de hoje diríamos: quê? Como assim? Ir para a terra que vai mostrar? Sair do meio da minha parentela? Mas ir para onde? Como eu vou? Com que condição? Lá tem isso, lá tem aquilo outro, lá tem casa.
Se fosse na atualidade, lá tem como é que é a casa? Tem chuveiro quente? Não tem água quente? Tem isso, não tem aquilo? Quantos quartos? Aonde vai ser? Qual a localidade? Uma localidade boa para se morar? Não é para se morar? Ei, Deus não dá detalhe de nada. Ele só diz, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse mostrar era no percurso. Deus não ia mostrar para Abraão ali naquele ponto para onde ele iria. Ele iria andando e Deus ia aos poucos mostrando algo para Abraão. Era assim que aconteceu, foi assim que aconteceu. Mas hoje não, hoje a gente quer tudo para agora, não é? Então, cuidado com isso, porque não é assim não, tá? O episódio constrangeu o carcereiro e toda a sua família, tá? A converterem-se a Cristo, como eu disse, o terremoto, Deus usa. Atos 16:31. Já libertos, seguiram eles a Tessalônica, tá? Eles vão para Tessalônica, e passando por Anfípolis e Apolônia, e dali perseguiram a pé 64 quilômetros até a cidade. 64 quilômetros eles andando. Tá? Regresso, Atos 18:18-22. De Atenas, nós temos aí Atenas. Dirigiu-se Paulo a Corinto, que está ali do lado no mapa, tá? Corinto. E ele, que é uma cidade mais importante da Grécia, na cidade fez contatos com Áquila e Priscila. Aos sábados consagrava-se eles a proclamar o evangelho aos judeus e gentios ali residentes. Seu grande esforço resultou na conversão do principal da sinagoga. Então ele prega para judeus, prega para gentios e vem um fruto. Alguém importante ali é convertido ao evangelho. O principal da sinagoga é convertido ao evangelho. O irmão Crispo. Imagina, quando um homem desse porte é convertido, outras pessoas que o admiram acabam se entregando a Cristo também. A permanência de Paulo em Corinto foi de 1 ano e 6 meses. Despedindo-se da igreja ali estabelecida, dirigiu-se a Éfeso, está no caminho de volta, tá? Do mapa aí, na província de Lídia, e em seguida retorna a Antioquia via Jerusalém. Eu coloquei esses 2 mapas aqui hoje para você ter uma ideia de como foi um resumo. Isso aqui é um resuminho, é um resumo bem pequenininho do que Paulo fez, por onde Paulo passou realizando a viagem. O que Paulo também passou a nível de ser apedrejado, rejeitado, escorraçados para fazer a obra de Deus. Então, se você aceitou Cristo e aceitou o chamado de Deus, não rejeite fazer a obra de Deus quando vier as dificuldades. Porque elas vão vir. Eu não vou enganar você. Eu não vou dizer para você que vai ser só vitória no sentido de você não passar por nenhuma dor, nenhuma tristeza, nenhuma angústia. A palavra só vitória só serviria para dizer, vamos em frente sem parar. Se é isso, tudo bem. Não podemos perder a nossa fé. Mas dizer que é só auge, benção, vitória, não vai ser assim. Aprenda que vai ter dias que você vai se sentir mais confiante. Vai ter dias que você vai se sentir mais abatido. Vai ter dias que você vai acordar sem nada ter acontecido e vai se sentir abatido. Essas oscilações vão acontecer enquanto estivermos aqui nessa terra. Agora, nós só não podemos aceitar viver abatido o tempo todo. Mas impedir de se sentir abatido é impossível. Eu me sinto abatido. Você se sentirá abatido. Não tem jeito. Só não podemos deixar ali ser petrificado, paralisado pelos momentos. Tem coisas que nós não temos o que fazer. É só com Deus. Mas Deus quer uma postura de fé nossa. Tem coisas que Deus está agindo por meio de nós estarmos fazendo também. Então nós temos que ter atitude. E cadê a minha atitude? Cadê a sua atitude? Se logo no início da primeira viagem houve uma rejeição, vamos voltar para casa. Foi rejeitado, o povo não quer Jesus não, vamos voltar para casa. Não, não para. Aqui não quer, mas nós vamos prosseguir, vamos levar, vamos em frente. Ah, metade, algumas pessoas ali não aceitaram, vamos para outro lugar. Mas tudo na direção do Espírito. É o Espírito que conduz, é o Espírito que convence. Guarde isso. Isso aqui é muito importante. Síntese do tópico 1. Nas viagens missionárias, o Espírito Santo moveu Paulo no caminho de pregação.
É ele quem dirige o apóstolo Paulo, tá? Tópico 2. Preste atenção. Tópico 2. O argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Nós vamos falar aí no subtópico 1 do tópico 2. Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. No subtópico 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo. Atos 18, 21 a 28. Então vamos falar aqui pela revista o que o apóstolo Paulo diz para podermos entender um pouco melhor aqui, lendo na revista, depois eu faço a explicação à parte nesse caso. Vamos lá. Nos capítulos anteriores, depois da separação entre Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo, como já vimos. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João. Isso está descrito na leitura bíblica que nós já também lemos. Mas esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido, Atos 19, 12, em Cristo, mas nada sabiam da experiência do Pentecoste. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito para se tornarem testemunhas do Senhor. Bom, vamos entender uma coisa aqui que é muito importante. Uma coisa é ser cheio do Espírito Santo quando é falado em Atos. Ser cheio do Espírito Santo em Atos tem a ver com batismo no Espírito Santo, com evidência em línguas estranhas. Ser cheio do Espírito Santo nas cartas de Paulo tem outro significado, outro sentido. Tem a ver com transformação de caráter. Está voltado à santificação. Nós vamos falar melhor sobre isso. Agora vamos entender algo aqui muito interessante. Existem duas bênçãos distintas. Todas as pessoas que aceitam Jesus recebem o Espírito Santo dentro delas. Ele passa a morar. Então são duas bênçãos distintas. O Espírito Santo morar dentro de nós é uma coisa. Receber o batismo no Espírito Santo é outra coisa. Então vamos lá. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, de 5 a 8, tá? Na Nova Versão Internacional, NVI diz: respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. Isso aqui é importante dizer. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não pentecostais. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Quem não tem o Espírito não é cristão. Então nós temos que ter cuidado, porque pode ser que alguém ache que porque alguém não é batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, ele não tem o Espírito Santo morando dentro dele. Ele tem. O Espírito Santo mora dentro de todo aquele que realmente teve um novo nascimento, tá? Isso aí não tem dúvida. Isso é importante dizer. Romanos 8, 9 diz: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Tá bem claro isso aqui, tá bem dito isso aqui. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Tá bem claro isso, é importante dizer, tá? E sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta, é a parte da experiência da conversão. Porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Isso está em Lucas 10, 20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Se o nome dos discípulos estava escrito nos céus, eles, no caso ali, já tinham o Espírito Santo na vida deles, não o batismo, mas já tinham o Espírito Santo. João 20, 22. E com isso soprou sobre eles e disse:
receba o Espírito Santo. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito Santo, eram crentes, não tinham não crentes ali. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Porque há quem afirme o seguinte, quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo e esse é o batismo no Espírito Santo. Não. Batismo no Espírito Santo é uma bênção distinta de receber o Espírito como selo, como Deus atestando que você pertence a Ele. São coisas distintas e diferentes. Então nós não podemos confundir isso. Uma coisa é o batismo no Espírito Santo. Outra coisa é você ter o Espírito Santo morando na sua vida por causa da conversão. Número 2, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Vamos para a revista. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Então, não pode ser batizado uma pessoa que não é cristã. Tá? Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo. Ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Batismo aqui como evidência, falar em línguas. Tá? Vamos entender aqui um pouquinho mais esse assunto. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Na salvação ele já recebeu o Espírito Santo. Esse batismo diz respeito à experiência de poder para o serviço, enquanto a salvação é uma experiência de regeneração e justificação do pecador. Ele recebe uma nova vida na regeneração e ele é justificado no tribunal de Deus, ele não é mais culpado, então ele pode ter relacionamento com Deus. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do evangelho e a edificação espiritual. Então, receber o Espírito Santo é para esse propósito. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto da regeneração. Tem pessoas que podem aceitar Jesus e logo após serem batizadas no Espírito Santo. Existem pessoas que são batizadas antes de ser batizadas, inclusive nas águas. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continuam até a atualidade. Nós cremos que ainda hoje o Senhor batiza com o Espírito Santo. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Pedro respondeu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38 e 39, que o batismo é para todas as épocas. Arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Todos que foram regenerados e justificados, ou seja, salvos pela graça de Deus, podem receber o batismo no Espírito Santo. Essa experiência aprofunda mais a nossa comunhão com Deus, potencializa o nosso serviço no reino e permite caminhar em fervor na vida cristã. Isso é importante aqui. Vamos lá, tópico 3. Paulo cuida para esclarecer Apolo, Atos 18, 21 a 28. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia, de grande cultura, tá? Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras, e se destacava pela eloquência. Ele falava com eloquência, tá? Tornou-se um discípulo de João Batista à distância, provavelmente, e creu na mensagem dele, Mateus 3,11. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Ele não era batizado no Espírito Santo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila, para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto, né? Então ele manda Áquila e Priscila para poder falar com Apolo, só que enquanto ele chega, Apolo já vai para Corinto. Silas Daniel, explicando esse subtópico, Silas Daniel, em seu livro Batismo no Espírito Santo,
e línguas como evidência, na página 144, eu nem tinha separado, mas resolvi separar, ó, esse livro aqui, ó. Silas Daniel, O Batismo no Espírito Santo e as Línguas como Sua Evidência. Houve um trimestre que nós estudamos e aí eu adquiri esse livro para poder ter aí um subsídio maior no trimestre que estudou sobre isso. Eu estou mostrando o livro, eu não ganho nada com isso, eu não estou vendendo livro, mas é um livro que vai explicar. Então é sobre esse livro que eu estou comentando aqui nesse momento, nessa parte da lição estou comentando. Então, ele na página 144 desse livro diz que a finalidade do batismo no Espírito Santo é receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestações dos dons espirituais. Isso aqui é o que ele diz. Por que a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo? 3 finalidades. Receber poder para testemunhar com intrepidez, falar com autoridade através do Espírito Santo e apresentar manifestações dos dons espirituais. É bom frisar aqui que mesmo os que não são batizados no Espírito Santo podem realizar serviço e a mordomia cristã. Então eles podem servir ao Senhor, realizar serviço. Isso não impede essas pessoas. É claro que eles podem experimentar através do batismo no Espírito Santo uma realidade diferente. Porém, nunca podemos achar que alguém é frio espiritualmente porque não é batizado no Espírito Santo dentro da visão pentecostal. É uma coisa muito feia, é algo muito triste quando nós encontramos pessoas que conceituam outras pessoas de outras denominações, chamando eles com adjetivos pejorativos, e eu repudio isso está errado, e aí vai lá e usa que eles são picolés, que eles são geladeira, que eles são gelados, tá errado, errado. Tem coisas que estão acontecendo, preste atenção. A espiritualidade de uma pessoa não é medida pelos dons espirituais que ela tem. A espiritualidade do cristão é medida pela transformação de vida que o Espírito está realizando. Então tem a ver com fruto. Os dons são importantes, sim, para o serviço no reino, sim. Porém, o que vai medir a espiritualidade de uma pessoa é a transformação de vida. E muitas pessoas que não são pentecostais têm experimentado a transformação de vida por meio do fruto do Espírito. Então, biblicamente falando, nós não podemos chamar ninguém de gelado, de frio, porque não foram batizados no Espírito Santo ou com o Espírito Santo e acharmos porque eles não falam em língua, não são pentecostais, são frios espiritualmente falando. Também não podemos achar que alguém não possa receber os dons espirituais porque não é batizado com o Espírito Santo. A pessoa pode. Tem pessoas que têm aí a palavra do conhecimento, tá? Tem outros dons aí, ele tem mesmo não sendo batizado no Espírito Santo diretamente, com evidência de língua. Ele pode ter outros dons. Agora, o que ele não vai ter, é claro, que é a questão da evidência de língua, falar em língua, e também o profecia, porque geralmente quem entrega a profecia está junto com a manifestação das línguas. Então ele não vai ter, mas ele pode ter outros. Deus pode manifestar na vida daquele cristão outros dons espirituais. Temos um grande exemplo disso, como já foi dito na vida de Apolo. Atos 18, 24 e 25, que não está aqui descrito. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. E ele era um homem culto e tinha grande conhecimento na Escritura. Foi instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. É claro, tá? Preciso destacar aqui, que não eram feitos milagres por meio de Apolo. Também não eram feitos milagres por meio de João Batista. É claro. Mas João Batista falava com autoridade. Mas mesmo assim o texto diz que ele tinha fervor e ensinava com exatidão acerca de Jesus. Então ele não ensinava o que ele pensava, o que ele achava, o que ele queria. Ele falava com autoridade, ele tinha fervor, ou seja, ele estava ali na direção do Senhor. Porém, ele não era batizado no Espírito Santo.
E sobre ele ainda é dito em Atos 18, 26 a 28. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. E aí, já lemos aqui, mas eu estou lendo na NVI, quando Priscila e Áquila ouviram, convidaram para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. Ao chegar ele, auxiliou muitos do que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas escrituras que Jesus é o Cristo. Chamada diatribe, né? Era um debate público e ele tinha condição de argumentar publicamente contra aquilo que eles ensinavam e diziam, não, Jesus Cristo é o Senhor. Então, nós entendemos perfeitamente aqui nesse subtópico, último subtópico aqui, nesse tópico total, que há pessoas que são batizadas no Espírito Santo e elas têm ali uma intrepidez, uma capacitação para pregar o Evangelho. Talvez seja por isso que você vai ver que no meio pentecostal há um crescimento, há uma dedicação muito grande na parte de evangelizar, de se preocupar também com essa parte de levar o Evangelho, tá? Mas isso não desqualifica as pessoas que não são pentecostais. Eu estou frisando muito isso, porque nós não podemos ficar olhando para as outras pessoas que não são pentecostais com um olhar como se eles não fossem nossos irmãos em Cristo. Tá? Existem igrejas sérias, igrejas que creem na Bíblia da mesma forma que cremos, que têm ali as doutrinas fundamentais como preceitos para poderem ser seguidos. Então nós não podemos fazer isso. Síntese do tópico 2. Síntese do tópico 2. O apóstolo Paulo cuidou para esclarecer Apolo a respeito da plenitude do Espírito Santo. Talvez você fique pensando assim, às vezes existem algumas falas minhas e elas não são cortadas. Por quê? Porque a minha aula ela é gravada sem edição. Tá? Para que eu possa conseguir ter um desempenho melhor, eu gravo ela naturalmente, mas ela é gravada sem edição. Por isso que eu não faço cortes nesse caso. Então vai ter hora que eu posso, de repente, errar uma palavra, eu tento consertar, e assim nós vamos fazendo para que a obra do Senhor seja realizada. Eu aproveito a oportunidade e peço a você, você ainda não deu um like? Dê um like nesse vídeo, tá bom? Compartilhe lá na sua rede social, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Não esqueça não, porque é importante você fazer isso. Vamos para o tópico 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Vamos falar sobre a Escritura como fonte de revelação sobre o Espírito Santo, o Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo, e o último subtópico vai falar sobre Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios, que é justamente tentar fazer um pequeno resumo sobre Atos 19, do 1 ao 6, que é a leitura bíblica em classe. Então vamos ler aqui as Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto todos os demais judeus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Então ele cria em apenas um Deus, assim como era no judaísmo. Apenas um Deus. Mas vamos acrescentar aqui, para uma compreensão um pouco mais ampla, o seguinte. No Antigo Testamento, Deus se manifestava através do seu Espírito Santo, de forma subjetiva, sim. Mas nós temos alguns textos claros. Tá? Juízes 3, versículo 9 e 10, diz o seguinte. Juízes 3, 9 e 10... na Almeida Revista Corrigida, diz o seguinte. Vamos ler aqui. Juízes 3, 10. 9 e 10. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador, e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio, versículo 10, parte A. E veio sobre ele quem? O Espírito do Senhor. Olha aqui uma manifestação do Espírito do Senhor muito clara. E julgou Israel e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, e sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Então veja bem, o Espírito do Senhor veio sobre ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor.
E tendo o Espírito do Senhor, ele julga Israel e ele sai a peleja. Na direção do Espírito, ele é capacitado pelo Espírito, ele julga Israel, ele faz o papel de juiz e ele também luta em favor do povo de Israel. Em Juízes 14, 5 e 6, aí já vai falar de Sansão. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, com quem fende um cabrito, sem ter nada na mão, porque para fender um cabrito precisava de alguma coisa de corte. Ele não tinha nada na mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber que tinha feito. Então nós vemos aqui o quê? O Espírito do Senhor se apossando de Sansão. E ele ali tem aquela luta com o animal, ele mata aquele animal, no caso, sem nenhuma chance para aquele animal. Então nós vemos o Espírito do Senhor se apoderando de Sansão no Antigo Testamento. Então, ainda que seja de forma subjetiva, nós temos alguns textos que deixam claro que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele está presente também no Antigo Testamento. Vamos voltar aqui ao tópico 2 agora, subtópico 2. O Pentecoste como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte de reveladora do Espírito Santo era, a primeira foi o Antigo Testamento, a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecoste, Atos 2, 1, 4. Então veja bem, nós não vivemos só de experiência. Alguns dizem, os pentecostais vivem de experiência. Estamos com base lá no Antigo Testamento também, o Espírito Santo se manifestando no Antigo Testamento, se apossando de pessoas, tá? Para poder realizar a obra que Deus tinha para ser realizada. Então nós temos aí o Pentecoste, Atos 2, 1 a 4. Em seguida, a sua própria experiência, né? Paulo tem a experiência do Pentecoste e ele tem a sua própria experiência quando foi cheio do Espírito depois da conversão. Volto a lembrar, toda vez que é falado cheio do Espírito no livro de Atos, entende-se na sua maior parte que está se falando de batismo no Espírito Santo. Quando se fala em cheio do Espírito nas cartas paulinas, geralmente está se falando de transformação de vida, santificação, mudança de caráter, fruto do Espírito. É por causa dessa diferença do termo ser usado para coisas diferentes que denominações pentecostais e não pentecostais às vezes têm esse problema. Porque eles pegam, por exemplo, os não pentecostais pegam as cartas de Paulo e usam a questão do cheio do Espírito como transformação de vida, vida de santificação, mudança de caráter. Aí eles trazem isso para Atos. Só que em Atos não está falando disso. Lucas não está tratando disso. Ele está tratando de cheio do Espírito no sentido de batismo no Espírito Santo como uma capacitação para pregar o Evangelho com intrepidez e haver sinais, maravilhas. É para isso que ele está falando. Então eu não tenho como interpretar Lucas por Paulo. Paulo não é uma autoridade, no caso, para desqualificar Lucas e deixá-lo sem ser autoridade. Os dois são autoridade, os dois são divinamente inspirados. Então, cada um está tratando de algo que estão ali combinando, mas que estão tratando, né? Eles têm ali uma unidade, mas eles estão tratando de atuações diferentes do Espírito Santo. Modos de operação diferentes do Espírito Santo nesse caso. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecoste, revela a atuação do Espírito Santo de maneira objetiva e clara, nesse caso. Então ele se manifesta de forma objetiva e clara. Deixa eu ler aqui algo para vocês. Entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação disponível que todo crente pode receber. Qualquer pessoa pode receber. Pastor, eu conheço crentes com vários anos na igreja que ainda não receberam o batismo. Nem sempre você pode atribuir isso a pecado, a erro, a falta de buscar. Às vezes essa pessoa busca, mas por algum motivo que nós não temos como explicar, ele ainda não foi batizado. E tem casos de pessoas que partem, inclusive, sem ser batizadas no Espírito Santo. Isso quer dizer que ele não foi para o céu? É claro que não, irmão. Que ele não recebeu vida eterna? É claro que não. Quando eu falo ir para o céu, é estar ali garantido a sua vida eterna. É claro que não. Não é isso, tá? Essa capacitação não atesta a nossa espiritualidade. Falar em língua não atesta isso. Pois existem muitos cristãos batizados no Espírito Santo que têm péssimo testemunho. Isso aqui é bom frisar.
Mas isso também não quer dizer que, então já que eles têm péssimo testemunho, não vou buscar o batismo no Espírito Santo. Não, busque. Busque. Então eles têm péssimo testemunho e conduta imatura. Essa capacitação é importante para a evangelização e serviço. Porém, nossa santificação está ligada a uma vida cheia do Espírito e isso sim aponta para uma espiritualidade. Ter vida cheia do Espírito como mudança de vida, aí sim é espiritualidade. Falar em língua, entregar revelação, entregar visão na direção do Senhor não é sinal de espiritualidade. Tem muita gente achando que tem pessoas que são muito santas porque Deus usa elas achando que isso é sinal de espiritualidade. Isso não é sinal de espiritualidade. Ele está apenas ali realizando um serviço na obra do Senhor, levando a palavra do Senhor. É muito comum não entendermos como alguém que é batizado no Espírito Santo fala em línguas, entrega profecias, revelações, que se cumpre e tem um comportamento cristão que vai na contramão de tudo isso. A gente às vezes fica assim pensando. Mas nós temos também que entender que Deus está preocupado com o alvo da revelação, com o alvo da profecia. Às vezes é uma pessoa que precisa. Então aquela que está sendo usada está sendo só um canal. Agora ela tem que cuidar da vida dela. Ela tem que vigiar a vida dela. Ela tem que rever os conceitos de vida cristã que ela acha que é vida cristã. Porque, caso contrário, ela pode estar sendo usada aí. E naquele grande dia, o próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, que vai dizer, mas nós profetizamos, expulsamos demônios, fizemos maravilha. E o Senhor dirá, apartai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Todos vós que praticai o quê? Iniquidade. O que precisamos entender é que o batismo no Espírito Santo está ligado à capacitação para fazer a obra e não à santificação. Então alguém pode ser batizado e não está dentro de um processo de santificação satisfatório daquilo que Deus espera. Santificação é a produção de fruto do Espírito na vida do cristão e tem relação direta com ser cheio do Espírito Santo, como Paulo ensina em suas cartas. Quando fala de cheio do Espírito Santo em Atos, aí já é batismo no Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo na linguagem de Paulo? É mudança de caráter, é transformação de vida. Muitos cristãos batizados no Espírito Santo não buscam santificação, pois acham que falar em línguas, entregar profecias, revelações é prova de sua espiritualidade. É justamente por isso que alguns até acham que não precisam ir na escola bíblica dominical. Então os pastores, eles têm muito problemas com determinadas pessoas que têm dons espirituais. Porque eles se acham super crentes, alguns deles. E aí eles acham que não precisam ir na escola bíblica dominical, não precisa ir no culto de ensino da palavra. Estudar teologia, pelo amor de Deus, isso é heresia. Isso deixa a pessoa fria. Só vai perder a espiritualidade. Então eles anunciam isso, eles pregam isso. Se eles tiverem oportunidade no púlpito de pregar e falar sobre isso, eles vão falar sem pensar duas vezes. Isso é muito ruim. Que às vezes eles vão pregar em igrejas que na igreja tem núcleo de seminário. E eles estão lá dizendo que estudar teologia deixa a pessoa carnal, deixa a pessoa fria. Eu não sei disso não. Como é que estudar sobre Deus vai deixar alguém frio, alguém carnal? Me explica isso. Não tem como. Se a pessoa é soberba, se ela está fria, é que ela já estava fria e que ela já tinha dentro de si uma motivação errada para estudar teologia. A motivação é o quê? Se enaltecer, se exaltar. Estudando ou não estudando, ela vai estar sempre se mostrando exaltada. Então, tem pessoas que acham que não precisa ir para EBD, não precisa ir para culto de ensino da palavra, nada disso. Ele já sabe tudo. Que ele é cheio. Está cheio do Espírito de Deus. Cheio no sentido de batismo? Falando em língua? Sim, ok. Cheio no sentido de transformação de vida? Não está. Porque se ele tivesse cheio no sentido de estar no processo de santificação, de transformação de vida, ele não rejeitaria o ensino. Ele não falaria contra estudar a palavra de Deus. Então tem que ter muito cuidado sobre isso, tá? Muitos deles estão sempre causando problemas na igreja com sua imaturidade cristã. O Espírito Santo usa a palavra para nos convencer da necessidade de mudança em nossas vidas e não podemos abrir mão disso. Existem vasos de Deus sérios? Existe. Gente comprometida, Deus usa na profecia, usa em revelação? Tem, é claro que tem. Eu seria aqui injusto se dissesse que não tem. Mas tem pessoas, você tem que ter cuidado com essas pessoas, que Deus usa e está sempre orientando. Que não precisa estudar a Bíblia, porque vai ficar carnal, a letra mata, o espírito vivifica. Esse texto não quer dizer isso.
não é comparação entre estudar a palavra e ficar frio, não tem nada a ver com isso, eu não tenho tempo aqui para explicar esse texto, mas esse texto não é, a explicação dele não é essa. A letra mata, o espírito vivifica, quer dizer, espírito é questão de estar buscando, vamos para as orações, vamos para os montes, nada contra, vamos para a oração sim, se puder ir para o monte sim, vigília sim, mas não é isso que o texto está falando. E aí essas pessoas que ficam pregando contra aprender a palavra, estudar a palavra, ele não vai à escola dominical, ele não vai para culto de ensino, ele vai falar contra a teologia. Cuidado com essas pessoas, tenha cautela, porque espiritualidade não é medida por causa do que eles entregam. Espiritualidade é medida por causa de transformação de vida. E transformação de vida vem por intermédio de aprender a palavra de Deus. EBD, culto de ensino da palavra, se puder estudar teologia, você estude. Tenho aí no canal, aí na descrição desse vídeo, dessa aula de hoje, aí um link. Eu sou aluno da Faculdade Vitória em Cristo. Eu sou aluno da Faculdade Vitória em Cristo. Pela bondade de Deus, eu dou aula de teologia. Já fui professor de teologia, não tenho nenhum problema. Mas estou fazendo um aperfeiçoamento. Estou fazendo uma reciclagem. Qual é o problema? Aprender um pouco mais. Eu preciso muito. Então, se você estiver interessado, clica no link, vai ter as maiores informações. Aqui no meu canal mesmo, eu tenho um vídeo explicando sobre esse curso. Então, fica aí a dica para você. Ser cheio do Espírito em Atos, se referindo ao batismo no Espírito Santo, e ser cheio do Espírito como expressão usada por Paulo em suas cartas, são duas coisas diferentes, mas que se complementam. Já falei. Ser cheio do Espírito Santo em Atos, se referindo ao batismo no Espírito Santo, refere-se, como já foi dito, à capacitação para fazer a obra. Ser cheio do Espírito Santo nas cartas de Paulo aponta para uma vida de santificação. É mudança de caráter, transformação de vida. É por isso que vamos encontrar pessoas cheias do Espírito, no sentido de ter uma vida de santificação, que podem não ser batizadas no Espírito Santo, não falam em línguas. E encontrar pessoas batizadas no Espírito Santo, que podem não ser cheias do Espírito Santo. Você vê que não tem transformação. E aí você vai falar assim, como assim? É fácil, é só você estudar a carta à igreja de Corinto, que estava lá. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 1, capítulo de número 3, a partir do versículo 1, falando de como eles eram carnais. E eles tinham todos os dons. Então quer dizer, eles tinham os dons, eles tinham o batismo no Espírito Santo, mas eles não tinham o fruto do Espírito. Eram meninos espiritualmente e estavam dando trabalho na igreja, mas o Senhor usa Paulo para mostrar que o caminho que eles estavam seguindo era um caminho errado. Era um caminho que não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Bom, vamos aqui finalizar. Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Atos 19, 1 a 6. Atos 19, 1 a 6, é a nossa leitura bíblica em classe. Eu não vou ler, já lemos, tá? Mas eu vou ler na revista aqui o que ele diz. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez da mensagem de João Batista, nem de Apolo. Ah, não são pentecostais. Então, deixa esses homens para lá. Batista não falava, João Batista não falava em língua, não foi batizado no Espírito Santo. Apolo não era batizado no Espírito Santo, não falou em línguas até o momento que foi conhecido ali. Não, deixa eles para não. Paulo não desfaz. Paulo não fala contra a mensagem deles. Cuidado, você tem dons espirituais que gosta de desfazer, tanto no meio pentecostal como no meio não pentecostal, de pessoas, porque não tem dom, ou não tem batismo no Espírito Santo, ou aparentemente para você não tem nenhum dom. Cuidado com isso. Deus não se agrada disso. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou Cristo profetizado por João exatamente como aquele que havia de vir. Atos 19, 4. Então ele atesta, João Batista falou daquele que viria, Jesus. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecoste. Então ora por eles e impõe as mãos sobre suas cabeças, e o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos, e começam a falar em línguas e a profetizar. Atos 19, 6. Iniciou-se um grande avivamento na igreja em Éfeso. Essa experiência levou os discípulos Efésios a anunciar Jesus como Salvador
e fez a igreja crescer. Por quê? Porque deu intrepidez, deu vontade para levar, para evangelizar. O batismo colocou essa vontade, o Espírito Santo, no batismo, ser cheio no sentido de batizado no Espírito Santo, deu vontade para evangelizar. E eles falam de Jesus. Nesse tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja, em Éfeso ali. Mas nós temos um outro testemunho disso, sabe aonde? Deixa eu falar para vocês aqui ainda. Sabe onde? Na igreja primitiva de Atos, inicialmente. Não só em Éfeso. Na igreja primitiva. Atos 2, 42 a 47. Olha como uma igreja cheia do poder de Deus, dirigida pelo Espírito Santo, vive. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então a palavra era primazia, era prioridade. Aqui no canal eu tenho o Expondo as Escrituras. Quando terminar esse vídeo, vai ter no card lá a playlist do Expondo as Escrituras. Aproveite, assista, leia o texto, explica o texto e aplico as lições em relação ao sentido do texto. Expondo as Escrituras. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. 4 coisas eram feitas aqui. Palavra, comunhão, santa ceia, algumas vezes alimentação também junto, que dava comunhão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Às vezes falta sinais nos dias de hoje, não é só por causa de não crer nos dons espirituais, mas também muito por causa da falta de comunhão, da falta de unidade que a igreja está vivenciando. Tem muita divisão, tem muita competitividade, competição. Isso atrapalha, o Espírito Santo não pode operar. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Esse texto está falando deles serem tocados e verem, tocados pelo Senhor e verem a necessidade. Não estavam vendendo tudo que tinham. Eles vendiam algumas coisas para atender a necessidade dos mais necessitados, porque eles sabiam que a fé sem obra é morta. E perseveraram unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Por isso que eu falei que era a Santa Ceia, mas também a alimentação diária. Era o início da igreja, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. A igreja tinha um testemunho, tinha a manifestação do poder. Eles viam amor entre eles. Será que os não cristãos estão vendo amor entre nós, igreja, nos dias de hoje? Será que eles percebem isso? Precisamos buscar o poder do Espírito Santo para que haja manifestação do Senhor em nosso meio e vidas possam ser salvas e transformadas. Mas para buscar esse poder temos que nos adequar à palavra de Deus. Caso contrário, o Senhor não poderá se manifestar. Certo? Síntese do tópico 3. As Escrituras são a primeira fonte de revelação do Espírito, enquanto o Pentecoste é a segunda. Então nós temos a Escritura, o Antigo Testamento mostrando ali também. O Pentecoste foi uma experiência. No caso, ali, eles tiveram uma experiência. Tá? Então, é registrado na Bíblia, mas algo que sentiram também. Conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando sinais que demonstrem o poder do Espírito Santo hoje. Como é que o mundo incrédulo vai aceitar que Jesus Cristo muda vidas se nem a nossa vida que estamos vivendo no Evangelho é mudada? Como é que o mundo também vai perceber a diferença se não há as manifestações do Senhor? Mas como é que o Senhor vai se manifestar através dos dons espirituais por meio do seu Espírito? Pois Paulo pregava com poder e havia manifestações se a igreja está desunida. Muitas vezes, muitos lugares, em muitas igrejas locais, há certas divisões. Como? É hora de pensarmos nisso e nos voltarmos para o Senhor. Nós vamos estar estudando aí
na próxima lição, Paulo, o plantador de igrejas. Esse homem é bênção de Deus, plantando igrejas para o Senhor. Vamos fazer uma oração, lembrando a você, não se esqueça, like no vídeo, compartilha na sua rede social, se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho das notificações, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de ter dado mais essa aula. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente, Pai querida, dos teus servos, para que possamos sempre compreender a tua palavra. E agora, Senhor, aplica as verdades que nós aprendemos às nossas vidas. Que possamos pôr em prática, que possamos buscar o poder do Espírito Santo para realizar a obra do Senhor. Que possamos ser instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você para não deixar de clicar aí no card, na aula passada, nas aulas, nas lições. Se você não assistiu alguma lição, tá aí, tá? No card. E também o Expondo as Escrituras está aí. Clique, assista e não deixe de compartilhar. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. E até a próxima EBD comentada online.